está aqui também, para poder estar na plataforma ouvindo ali também. Muito bem. Pelo método Pardes, que é o método quádruplo, Chat, Remes, Drash e Sod, nós vamos fazer a análise da segunda liá, com referências talmúdicas, a lente racídica e a aplicação para nós Bnei-Noah. Legal? Então, muito bem, gente. A segunda liá da Parashá Ekev, eu já falei ontem o que significa Ekev, né? Então, nós vamos dando ali a sequência nisso, né? Marcar uma mudança importante no discurso de Moshe, após descrever as bênçãos da terra de Israel, as bênçãos e as maldições, né? E ali ele fala um monte por outro. Ele passa a advertir contra o perigo muito maior do que a pobreza, o esquecimento de Hashem provocado pela prosperidade. Aqui tem uma advertência seríssima. O tema central dessa liá não é a riqueza em si, é a ilusão da autossuficiência. Esse é o tema central que nós vamos analisar juntos. Legal? Bacana? Muito bem. O tema culmina com a lembrança de que a conquista de Canaã não seria resultado da justiça de Israel, mas da fidelidade a Deus, à sua promessa feita aos patriarcas e do julgamento das nações cananeias. Elas foram julgadas, vão ser julgadas e vai sendo verificado ali a que falta tem acontecido. Essa mensagem possui um profundo valor universal, sendo altamente aplicável para nós, nós filhos de Noé. Legal? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer a primeira análise da primeira parte do acrônomo. Eu falei ontem, eu vou tornar a falar, tá, gente? Que às vezes o pessoal entra e não sabe. Pardes, literalmente, quer dizer jardim. Ok? Mas é um acrônimo. Um acrônimo da análise em quatro níveis. O nível literal, ok? O nível alegórico, o nível homilético e o nível do segredo. São quatro níveis. Pshat, Remes, Drash e Sod. Bacana assim agora? Então vamos no primeiro nível, nível literal. O nível básico, literal. O que nós estaríamos lendo? Tá? O perigo da abundância está de 8, 11 até 18. Se você quiser acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia, está lá no Deuteronômio, acompanhar Deuteronômio 8, 11 até 18. Olha como é que é fácil. Você vai acompanhar, tá? E nós vamos fazer aqui uma análise do que está escrito lá. Legal? Muito bem. Moshe, que é Moisés, ele adverte: guarda-te para que não te esqueças do Eterno. É uma advertência muito interessante, que está nos lembrando para que nós não venhamos a esquecer do Eterno. Por quê que a gente esqueceria? Por que a pessoa esqueceria de Deus? Qual é o motivo da pessoa esquecer de Deus? Qual é o motivo para alguém esquecer-se do Eterno? Bom, ele descreve uma sequência psicológica extremamente realista para as pessoas esquecerem de Deus. Começando por Israel, tá? Depois vamos aplicar para nós, Bnei-Noah, para nós, filhos de Noé. Primeiro para Israel, Bnei Israel. Fartura, casas bonitas, rebanhos numerosos, ouro e prata, riqueza crescente, orgulho, tudo isso produz esquecimento de Deus. O problema nunca foi possuir riqueza. Isso a Torá não é contrária a pessoa possuir riqueza de forma alguma. Você pode ter muito de riqueza, você pode ter muito de tanto que você quiser o quanto você quer, tá? De riqueza. Isso não é problema não. O problema são essas advertências que estão aqui. Como é que você se esquece de Deus? Tá? Então vamos lá, vamos continuar analisando. O problema é pensar: minha força e poder da minha mão
adquiriram essas riquezas. Olha, o problema é justamente pensar dessa maneira. A Torá responde: lembrarás do Eterno teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riqueza. Olha que legal. Muito interessante isso. Não é verdade? Ele é que nos dá força para adquirir riqueza, não é o seu próprio braço, né? Então, muito bem, minha gente. Vamos lá. O risco da idolatria está de 8:18 até o 8:20, tá bom? Até o versículo 20. Esquecer Hashem conduz inevitavelmente à idolatria. Como que é assim, Moré? Na Torá, idolatria não significa apenas adorar imagens, adorar ídolos. Significa colocar qualquer coisa acima do Criador. Isso é idolatria. Nós colocamos dinheiro, poder, sucesso, ciência, governo, ego, qualquer coisa que nós colocamos acima do eterno é uma idolatria. Pois muito bem. Não é por mérito próprio que você adquire alguma coisa. Está lá no capítulo 9, versículos 1 a 3. Deixa eu baixar um tiquinho aqui. Deixa eu reduzir aqui. Deixa só no fundinho assim a música levinha, né? Bacana? Muito bem. Então vamos lá, minha gente. Israel enfrentaria povos militarmente superiores, grandes e poderosas nações. Mesmo assim, venceria. Por que é que Israel venceria essas nações? Não porque Israel fosse superior, ou forte, ou poderosa, mas porque Hashem cumpre sua promessa a Abraão. As nações cananeias haviam completado sua medida de perversidade. Elas foram julgadas, foram consideradas faltosas, então estava na hora, Deus envia cobrança. Israel foi uma cobrança para com essas nações cananitas daquela época. Legal, Vânia, Marcos, Helena. Bom, então logo a vitória seria manifestação da justiça divina. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, gente, para eu poder ir para o Remes. O segundo nível. Antes de ir para o segundo nível, vão lá. A Vânia, a Anne, Ana, deixa eu reduzir aqui, vamos lá. Baixa aqui, assim. Evelyn, Mariana, Lopes 28, o Gilson Nunes, o usuário 81 015 49 25 90, o usuário 73 77 44 570 06, Rogério Silva, Antônio Lino, olha, parente da minha esposa, Antônio Lino, legal, muito prazer. Gilson Nunes, muito obrigado, você é uma pessoa boa. Eu sei que a barba ela dá uma aparência diferente, muito obrigado. Gilson Nunes acaba de receber os selos de espectador, bacana, Gilson, obrigado. O Astro S7, qual o objetivo relâmpago do que apareceu aqui para mim? Apareceu um objetivo relâmpago. Ah, qual que é o objetivo relâmpago? Ah, para convidar essas pessoas todas, né? Muito bem. Então tá. Então, minha gente, vamos lá. Opa. Vamos lá então. Isso. Bacana então, gente. Vamos lá. Gilson Nunes. Vamos dar o Gilson Nunes aqui. Muito bem. A Raimunda. Ok. O Neto. O Miguel. A Angelina. Darhalal. José Teles. José. O Jorge. O Edson Lopes. A Jane. O Zacan, e algumas pessoas que já começaram a seguir a gente, muito obrigado. Péricles, o Pedro Daniel, e vamos lá. Cadê? Opa! Tarione,
Gluceia, Tarione, quem mais ali? Bom, a Nivalda também, e o Péricles e Israel. Muito obrigado, vocês estão conosco. Vamos lá então, o segundo nível de interpretação. O segundo nível de interpretação é o remes, que é o sentido alegórico. Legal? Vamos então para o sentido alegórico. Bom, minha gente, o sentido alegórico da passagem é o texto, ele vai sugerir, isso é o sentido alegórico, ok? É um sentido alegórico, que também são as dicas, né, textuais que nós vamos acompanhar aí, tá? O texto sugere uma dinâmica espiritual. O maior inimigo não é a pobreza, o maior inimigo do homem não é a pobreza. O maior inimigo é o sucesso sem gratidão. Esse é o maior perigo, é o sucesso sem gratidão. A riqueza cria a falsa impressão de independência. Por isso, a Torá enfatiza: lembra-te, toda prosperidade precisa permanecer ligada à fonte. Toda prosperidade precisa permanecer ligada à fonte. Muito bem. Ele vai também nos falar que a terra é boa, ok? A terra prometida representa qualquer estado de abundância espiritual. Terra prometida pode ser família saudável, estabilidade financeira, conhecimento, influência, paz. Quanto maior a bênção, maior deve ser a humildade. Bom, e agora nós vamos, antes de nós passarmos para a terceira forma de interpretação, que é a forma de interpretação rabínica, ou seja, a homilética, eu ainda vou cumprimentar mais algumas pessoas que acabaram de chegar, ok? Que é a Jane, Marci, Nilce, o Jackson, Central Jackson, Márcio Pereira, a Conceição, Rejo 1010, a Jane está aqui de novo, né? Estamos vendo aqui a Jane de novo. O Charlie, o Fábio Santos, Yuri Campos, Daniel Baru, muito obrigado pela sua presença também. Nivalda também. Muitas pessoas estão entrando, graças a Deus, muito obrigado por vocês estão entrando. Isso me deixa mais feliz em ver que vocês estão chegando e participando conosco aqui da análise agora da segunda LA. Agora vamos passar para o terceiro método, terceiro nível, que é o nível Drash, que é a interpretação rabínica, que é a homilética do texto, ok? Então vamos lá. Os sábios observam que o versículo não diz se enriqueceres, mas ele diz quando enriqueceres. Olha que promessa maravilhosa, Edson. Olha aí, Edson. Olha só, Miriam Alves. Olha que promessa maravilhosa. Ok? Olha só que promessa fantástica. Quando enriqueceres, não se enriqueceres. Legal? Muito bem. Ou seja, a riqueza é prevista. Está previsto você ter prosperidade. O verdadeiro teste não ocorre na escassez, na falta. Jane, muito obrigado também por estar curtindo ali. O verdadeiro teste ocorre na abundância. É quando você tem muita coisa, é que você é testado. É ali que Deus vai te testar. Ah, Lobo, seja bem-vindo. É ali que você vai ser testado. O que diz o Tratado de Brahot 35b? Vamos dar uma olhadinha, o Talmud, no Brahot 35b, ensina que trabalhar e produzir sustento fazem parte da vontade divina. Isso faz parte da vontade divina. Entretanto, o homem jamais pode imaginar que sua capacidade vem apenas dele, do homem, próprio homem. Todo talento é um presente divino. Ok? Então, todo o presente tudo que Deus nos dá é um presente, é um talento. Deus nos dá um talento especial, Deus nos dá condições de nós louvarmos o nome dele. Muito obrigado,
Esse novo seguidor que está aqui, que é o Edson Lopes, muito obrigado. No tratado Sotá 5a, olha o que diz aqui o tratado Sotá 5a. Os sábios ensinam: todo aquele que possui arrogância é como se negasse a presença divina. Quando a pessoa é arrogante, ela está negando a presença divina na própria vida, na vida dela. A arrogância substitui Hashem pelo ego. A pessoa vai se tornar um ego maior do que pode suportar. Ok? Muito bem, minha gente. E no tratado Avot 4.1, também do Talmud, o que ele nos diz? Ben-Zoná pergunta, Ben-Zoná é um sábio, tá? Da Torá, ele pergunta: quem é rico? E aí, um dos outros sábios responde: aquele que se alegra com a sua porção. Olha que coisa maravilhosa. Rafael, seja bem-vindo. Coisa boa. Olha só, Raimundo Alves também. Olha para ver que coisa maravilhosa. Rico é aquele que se alegra com a sua porção. Viram só? Que legal? Veja bem, riqueza, ela começa, minha gente, é no coração. É ali que começa a riqueza. Ok? É ali que começa a riqueza. É no coração que começa a riqueza. Legal? E no Tratado Sanhedrin 39b, Tratado Sanhedrin 39b, diz o seguinte: os comentaristas utilizam essa passagem para mostrar que Deus é paciente com as nações. O julgamento somente ocorre quando a corrupção alcança seu limite. Assim aconteceu com Canaã. Juanes Rubles, seja bem-vindo. Muito obrigado. Também, Baruch Hashem, realmente, gente. Isso aconteceu com as nações cananitas. Elas tiveram um tamanho nível de corrupção que alcançou, encheu as medidas, e aí Deus retirou essas nações do seu lugar, removeu essas nações do seu lugar. Então Deus, ele tem um nível de paciência para conosco. Nós erramos, mas Deus permite que nós venhamos a nos arrepender. Bacana? Muito bem, então. Vamos dar uma olhadinha no que diz com a lente racídica, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz lá a lente racídica, como é que a gente analisa sobre a perspectiva da Hassidut. Muito bem. A Hassidut vê nessa aliá um dos maiores ensinamentos sobre Bitul. O que é Bitul? Anulação do ego. A anulação do ego é um Bitul. O ego não nasce apenas do orgulho. Ele também nasce da sensação de autonomia. Eu só dependo de mim e de mais ninguém e de mais nada. O Baal Shem Tov ensina que a maior ocultação da presença divina ocorre quando o homem acredita ser independente. É quando o homem está pensando que ele não precisa de ninguém, é que começa a maior ocultação da presença divina. Quanto mais sucesso, mais necessário é cultivar a humildade. Quanto mais você se eleva, mais você deve se ocultar para que Deus seja visto e presente com você. Olha a importância disso. O que nos diz, então, o Alter Rebbe no Tânia? Okay? Um dos escritores do Tânia, o que é que ele nos diz? No Tânia, especialmente no capítulo 26 até 31, o Alter Rebbe, ele explica que a vitalidade de toda a criação é renovada continuamente pela palavra divina. Ok? Riquelme, tá vendo, Riquelme, como é que é?
Muito bem, gente. Então, olha bem como é que Deus vai renovando a cada manhã. Deus vai renovando a cada manhã. Bai Hebraico 02. Muito obrigado pela presença. Então, veja bem, como Deus renova continuamente pela palavra dele toda a criação, assim mesmo a capacidade intelectual, física e econômica do ser humano depende de cada instante da energia que Hashem sustenta. O versículo, ele é quem te dá força para adquirir riqueza. Está lá em Devarim, ou seja, Deuteronômio 8,18, é coerente com essa visão. A força não é autogerada, mas um dom constantemente renovado. Você não é autossuficiente. Não é você que gera por si mesmo. É o Eterno que faz com que você tenha sucesso. Legal? Bacana? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Muito obrigado, Cícero Lopes, também pela presença. Bia Hebraico 02 também, muito obrigado. E agora vamos ver o que diz então o Reb de Lubavitch, nosso querido Reb de Lubavitch, o sábio dessa geração, em diversos ensinamentos sobre a Parashá Ekev. O Reb, o Menahem Mendel Schneerson, o Reb de Lubavitch, o Reb destaca que a prosperidade não deve afastar a pessoa da espiritualidade. Ao contrário, ela amplia a sua responsabilidade de transformar o mundo por meio da bondade, a justiça e da santificação do nome de Deus. Não é de forma egoísta que você demonstra a Deus. Também não é escrevendo no carro, presente dado por Deus. Não é fazendo isso que você demonstra. Dona Francisca, que bom ter a senhora conosco. Muito obrigado, Dona Francisca. Não é escrevendo na traseira do carro, presente de Deus. Não, é demonstrando, é fazendo bondade. É sendo uma pessoa que glorifica o nome de Deus, praticando a justiça e santificando o nome do Eterno. Ok?